Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live do Grupo Lean. Hoje com um convidado amigo aqui, Paulo Guinato, um dos grandes expoentes do Lean aqui no Brasil, onde o Grupo Lean tem oportunidade de contar não só nos eventos online que nós temos organizado, mas também nos nossos eventos presenciais. Então, para a gente é uma grande honra tê-lo aqui conosco. A gente está em véspera de feriado e ainda assim a gente tem uma boa audiência aqui para prestigiar esse momento. Então, eu quero que vocês se sintam à vontade desde o primeiro momento, para que vocês coloquem aqui as suas dúvidas, perguntas ao Guinato, e eu vou direcionando a ele. Peço desculpas a vocês pela minha voz, estou saindo numa gripe forte esses dias. Hoje é o segundo dia sem febre, mas graças a Deus tudo bem. Obrigado, Guinato. Vamos lá. Bruno San, eu é que agradeço. Assim, a satisfação, a honra é sempre minha em estar com você. Você é um disseminador importante, né, de gestão de operações Lean, no Lean Thinking no Brasil. Tem feito trabalho espetacular e é muito bom estar associado ao grupo Lean, estar associado ao teu nome. Muito obrigado pelo espaço. Conte sempre comigo. Muito obrigado, Guinato. Depois eu quero até, Guinato, no final da nossa live, te reservar um momento para que você pudesse compartilhar com o pessoal dessa missão que você faz para o Japão. Fantástico. É Muito tema obrigado. da nossa live falar sobre as suas experiências, mas também tem uma experiência que pode ser vivida também pelas pessoas que estão aqui na live, de estar contigo e com seu time. Então vamos lá. Muito Guinato, obrigado. primeira pergunta é, enquanto o pessoal não coloca aqui as perguntas, vou eu fazendo as perguntas para ti. Mas me fala uma coisa, a Lean no Japão, a gente só encontra na Toyota? Ah, que boa. Excelente, Bruno San. Muito obrigado. Antes de dizer, eu queria comentar, acho que eu comentei rapidamente com o Bruno San e estendo esse comentário aos colegas. Eu gosto muito desse formato aqui, né, em que o Bruno San promove um ambiente super descontraído e de bate-papo mesmo, né? E que já vamos direto, assim, para as questões que são de interesse, as curiosidades, né? As dúvidas. Então, assim, eu gosto muito desse formato. É um formato que dá a todos nós, todos os participantes, assim, muita tranquilidade, muita flexibilidade, e a gente vai direto ao ponto. E eu gosto dessa objetividade do Bruno, você já entrou rasgando, né? Então, deixa eu dizer o seguinte para vocês. Olha, eu gosto muito de colocar assim, e Bruno, você vai me ajudar, porque você sabe que eu gosto de falar, né? E aí vai me toreando aí, né? Eu gosto muito de dizer o seguinte para você, gente. Assim, primeiro, antes me permitam comentar de onde é que eu vou tirar, de onde é que eu, né, vou tirando tudo isso que eu vou trazendo para vocês. Eu tenho a sorte, a oportunidade de estar em contato com o que acontece no Japão, o que tem acontecido no Japão desde 1993, são 30 anos. Eu fui para. Muitos de vocês já sabem disso, né? Mas tudo começou aí. Eu ganhei uma bolsa do governo japonês, fui para o Japão há 30 anos atrás, vivi 4 anos lá, fiz doutorado em engenharia de sistemas de manufatura, uma particularidade do Lean System, né, do sistema Toyota de produção. Voltei para o Brasil em 98 e desde então eu estou lá e cá, lá e cá, lá e cá, né, sempre voltando ao Japão. Outubro passado eu estava lá, outubro próximo estarei novamente. É, Enfim, sempre tendo a oportunidade de me renovar, me reciclar, manter o nosso network ativo, vivo e sempre me alimentando e oferecendo, obviamente, o que a eles possa interessar. Então, essa é a origem, né, do que a gente vai, o que vocês vão ouvir de mim aqui. Então, eu gosto muito de começar dizendo o seguinte: claro que a Toyota é a nossa grande referência. É a grande referência para quem tem interesse em estudar, né, esse modelo de excelência é, na gestão das operações. É referência para nós, a Toyota, mas é referência também para as grandes organizações, para todas as organizações japonesas. Não é diferente para eles lá também. Mas eu gosto muito de quebrar uma crença equivocada de que as empresas japonesas são lean, é o jeitão deles, todas elas são assim, não é só a Toyota. Não é verdade. São ilhas de excelência,
obviamente, né, tipicamente grandes empresas, como a Toyota, como a Nissan, como a Denso, como a Honda, como Yamaha, como Mazda, e aí vai. Tem várias, né? A gente conhece aí, né? Nós somos usuários de vários produtos e serviços dessas grandes empresas. Elas, sim, se preocupam muito com excelência na gestão das suas operações e excelência no seu desempenho por consequência. Então, mas são ilhas de excelência. A grande maioria, a esmagadora maioria das organizações japonesas não tem esse formato, não são assim lean, não tem esse grau e nível de competitividade. A propósito, talvez valha comentar que dois terços da, da economia industrial no Japão é de pequenas e médias empresas. Pequenas e médias, 66% pequenas e médias empresas. Então, um terço é das grandes empresas, né? E esse terço, grande parte, é competitivo, super competitivo, como é a Toyota. Mas então, quando eu vou para lá e quando a gente vai para lá estudar, eu vou, obviamente, a gente vai aterrissar, vai aportar nas ilhas de excelência, que é com quem a gente aprende. Toyota é, de fato, uma das ilhas, e ela, obviamente, com a capacidade que tem, né, de disseminação, ela amplifica o que é, né, o modelo de gestão, o Lean Thinking, amplifica para a sua cadeia. E é enorme a cadeia da Toyota, assim como é enorme a cadeia da Honda, da Mazda e dessas outras grandes organizações. Então, sim, nós temos esse modelo reconhecido. A Toyota é a grande referência mesmo para eles, mas são ilhas de excelência, né? São essas grandes empresas, não só montadoras de veículos, mas grandes empresas e suas respectivas cadeias, né, de suplemento, cadeia de abastecimento, o supply chain, né, ou as suas cadeias de valor. É isso, Bruno. Você me perdoa por, né, ter me estendido, mas para traçar esse panorama, né, quebrar um pouquinho dessa crença de que já a empresa japonesa, todo mundo é lean, não é verdade. Ok? É interessante você falar isso porque você viveu lá e vive. Então você tem como falar com garantia aquilo que você não só sentiu, viveu lá, mas você não leu em livro isso, né? E isso, de fato, para nós aqui no Brasil é um paradigma, já que a gente olha pela televisão aqui, que tudo aquilo que é feito no Japão é bem feito, com disciplina e que tudo dá certo, né? Ainda que a gente não pense um pouquinho que isso não é verdade, porque de fato seria impossível isso acontecer. Não existe no mundo um estado de perfeição como esse, mas é o nosso paradigma. Então é importante você trazer essas informações para a gente. E essa informação que você trouxe, que é muito interessante, que isso a gente vê na Toyota no Brasil também, é o aspecto que ela tem de apoiar as empresas que são parceiras dela, todos os stakeholders, né? A gente vê isso muito em Dayatuba, Sorocaba, ela ampliando o raio dela de atuação, né? E, e teve uma outra live que eu fiz contigo e você falou um pouquinho sobre projetos sociais da Toyota. Se possível, eu gostaria que você falasse aqui para a gente a respeito disso, sobre essa influência da Toyota em multiplicar o conhecimento dela, o Yokoten dela. Excelente, excelente. Muito bom, Bruno Sam. É um tema bem interessante. Bom, eu acho que vale a pena a gente comentar o seguinte, que eu tenho acompanhado, obviamente, né, o que tem sido a Toyota, o que ela tem evoluído, pelo menos nesses últimos 30 anos, né? Me dedicado a estudar o que é a Toyota e no que ela tem se transformado, evoluído. E uma questão interessante que vale comentar agora nesse contexto, né, tentando responder a tua pergunta, Bruno, é assim, eu lembro que 3 décadas atrás, o que a gente via assim, como destaque de os grandes stakeholders que a Toyota tinha a preocupação de atender são os clientes, né, o seu contingente interno, os colaboradores, e os acionistas, donos do negócio. Esses eram os grandes stakeholders de destaque. Hoje,
Isso nós temos uma configuração completamente diferente e ampliada. Por exemplo, ampliou-se essa configuração. Isso você vê, você respira isso quando você transita nas operações da Toyota. Você percebe que eles estão dando uma ênfase brutal para, por exemplo, as comunidades nas quais as operações deles estão inseridas. As fábricas, as operações, os CDs, as lojas, né, os dealers, onde eles estão inseridos, eles dão uma atenção muito grande para esse stakeholder, a comunidade. Mais amplamente, outro stakeholder importante é o planeta Terra, né, o ambiente. Então, tem sido uma tônica da Toyota a amplificação, né, disso. Um exemplo, as missões técnicas, depois a gente vai comentar rapidamente, nós temos um conjunto enorme de empresas que nós costumamos visitar, né? Ano a ano a gente vai renovando, vai alterando para, né, para aerar e para trazer novidades sempre. Toyota a gente sempre visita, claro, mas também visitamos muitos dos elos da cadeia da Toyota, fornecedores da Toyota, fornecedores dos fornecedores da Toyota, né? O first tier, second tier supplier. E uma questão interessante que nós incluímos na nossa missão foi uma visita, olha que interessante, uma visita a uma escola elementar. Uma escola elementar situada nas proximidades de onde uma Toyota tem uma fábrica. A Toyota adotou essa escola. Adotou essa escola e ensinou a direção, os professores, os gestores, as práticas, né, do Lean System. E a gente visitou essa escola já, incluí na missão, acho que 2 ou 3 vezes eu já estive nessa escola, e é extraordinário a lição que a gente recebe deles lá, né? Dos gestores, professores, a direção e dos próprios alunos, que aprendem, né, as questões elementares que a gente vê dentro de uma operação e que a gente tanto se esforça por aprender e praticar, né? Os 4S, lá eles falam, a gente fala 5S, mas eles lá falam em 4S, né? Isso que é alta disciplina ou disciplina, para eles é um pouquinho, né, estranho falar de ter um programa de disciplina, tem que estar inerente, enfim, mas isso é outra história. Mas, enfim, o 4S, o 5S, então a meninada, desde mais tem a idade, praticando isso, né? A sinalização, Mieruka, gestão à vista, Mieruka, a preocupação em monitorar desempenho com indicadores, quadros, enfim, e aí vai assim, estende-se por muito, né? Os elementos de gestão que a gente vê com muita tranquilidade sendo implementados no ambiente que você, cara, o ambiente escolar. E a gente não está vendo só os gestores, como eu disse, professores, direção, aplicando, mas você vê o ambiente todo mundo envolvido, né, nessas boas práticas. É um negócio extraordinário. Estou citando a escola como um exemplo, né? Aqui mesmo, olha só que legal, aqui mesmo, não precisa ir no Japão. Vou comentar algo que eu vi aqui. A Toyota tem aqui em Sorocaba. Aliás, a gente está indo recorrentemente nessas, né, na Toyota Sorocaba. É uma visitação aberta ao público, mas a gente tem a sorte de contar com um canal especial da Toyota Sorocaba, e eu normalmente reúno um grupo de colegas, amigos, clientes interessados, né, no meu network, e levo para essa, né, visitação à Toyota Sorocaba, faz um Kojo Kengaku, um plant tour, depois eu trago a turma, e essa turma vai fazer um handshake coletivo comigo, e aí essa turma, os participantes vão montar, a gente depois extrai deles, né, os depoimentos, e a gente dá forma ao relatório da visita. É muito legal. Depois, quem tiver interesse, entre em contato comigo. Depois o Bruno San generosamente vai, né, nos pôr em contato aí, e aí vai ser uma satisfação se puder ter vocês aí nessas... toda hora estou realizando essas visitações a Toyota Sorocaba. Mas por que eu falei Toyota Sorocaba? Não precisa ir para o Japão. Aqui, eles têm uma iniciativa fantástica, eles chamam de... vocês já ouviram falar do Monozukuri, né? Monozukuri é a maestria na manufatura, é manufatura. Hitozukuri é desenvolvimento de pessoas. E tem uma série de motos assim da Toyota. A Toyota, aqui em Sorocaba, tem o Morizukuri. Mori é floresta. Morizukuri. Eles
eles formaram um cinturão verde em volta desse site, que o estado em que ele está, eu acho que tem 9 anos de existência, desde que começaram a plantar as mudas. O estado em que ele alcançou, dadas as técnicas e práticas que eles aplicaram, só seria possível alcançar em 100 anos. Eles, em função das técnicas que aplicaram para cultivo, né, plantio e cultivo dessa cinturão verde, essas árvores estão altas, a altura e, vamos dizer assim, maturidade, que em 9 anos só seria possível alcançar em 100. Então, eles chamam isso de morizukuri. Pois montaram um cinturão. Você entra na fábrica da Toyota, no site, você vê raposa caminhando pelo site, você vê os gambás, o tatu. Cara, eles montaram um site que está integrado ao ambiente, entenderam? Então, a Toyota está um exercício muito forte, né, de ampliar essa relação com os stakeholders. Eu acho que é isso assim que, né, vale a pena comentar um pouquinho, né? Tem muito exemplo, e claro, né? Mas eu acho que esses dois bastam, né? O Ginato, é interessante porque a gente estuda Toyota há muito tempo e a gente estuda a Toyota basicamente do que ela faz no negócio dela, na parte financeira. E você está trazendo para a gente alguns exemplos que eles vão ali, pegam ESG, pega ali a parte das pessoas, e que hoje, ainda que isso seja óbvio, não é praticado de uma forma sistêmica, disciplinada e que seja provado ao longo do tempo, né? Então, é possível que daqui alguns anos a gente vai estar estudando esses cases também da Toyota e quem sabe até outras áreas de negócio da nossa economia vão se despertar para o modelo Toyota. É verdade. Então, onde se pega mais é a manufatura. Mas Exato. esses exemplos que você contou são muito fortes. Você tem E aí toda a você razão. consegue atingir um raio da economia muito maior do que somente a manufatura. É verdade. Bruno, me permita, bem rapidamente, na esteira dessa questão, aqui em Sorocaba, lá no Japão, abundam os exemplos, né? Mas aqui eu queria trazer algo que veio de lá. E aqui a gente está aplicando, puxa vida, com maestria, que é, por exemplo, a adoção de um hospital. A Toyota Sorocaba adotou um hospital aqui e está aplicando os conceitos, né, de gestão Lean nesse hospital. É um case extraordinário. Quem tiver a oportunidade, interesse de visitar comigo Sorocaba, vocês vão ter a chance de ver um pouquinho dessa história e até depois investigar mais, né? É extraordinário. Outro aspecto bacana, eles adotaram um grupo de senhoras costureiras e eles ensinaram, treinaram essas costureiras, se organizaram no trabalho e doam a elas os retalhos de tudo que é sobra, de tecido ou não tecido que né, que sirva como cobertura, e ensinou elas as técnicas para aproveitamento desse tecido, e elas fazem mochilas, elas fazem carteiras, o que você imaginar. Então, elas têm um ateliê, tudo com aproveitamento, ou seja, a Toyota reduz próximo de zero nível de rejeitos, efluentes e tudo mais. Aliás, Sorocaba, 95% é o nível de aproveitamento de tudo que entra. 95% que entra na Toyota Sorocaba é aproveitado. 5% ainda, né, é um rejeito que, obviamente, tem o seu destino apropriado. Mas só 5% resta, né? Então, tudo eles dão aproveitamento. A água que pinga do ar-condicionado, mas o que você imaginar, não interessa, tudo. Então, é isso, né? Nesse espírito, né, de ampliar. E me permita, o Bruno Santos sabe disso, eu me encantei, né, com The Woven City. A Toyota está montando, está construindo. Logo vai ser inaugurado. Eu pretendo visitar e, quem sabe, levar o time comigo para visitar. Provavelmente não ainda em 24, talvez final de 24, 25. The Woven City. The Woven City é o nome, é a cidade entrelaçada. É o nome da Super Smart City.
que a Toyota está levantando aos pés do Monte Fuji, num site antigo que ela tem lá. Então, é uma cidade super inteligente, super hiper inteligente, com tudo que todas as tecnologias que até agora foram desenvolvidas no ambiente da manufatura, rebatidos para o bem viver, para essa sociedade. Então, vão pilotar vida normal, vão pilotar a vida de 2.000 pessoas lá e fazer uma avaliação da aplicabilidade dessas tecnologias, o que vocês imaginarem de tecnologia. Extraordinário, para que depois a gente consiga a Toyota se envolver no fomento à replicação das super smart cities, né? As cidades super inteligentes. Olha que legal. Espetacular. O Ginato, essas empresas que você comentou, que são as sistemistas da Toyota no Japão, Correto. Qual delas, na sua avaliação, tem bons cases Lean no Japão e quais delas têm conseguido multiplicar isso, quem sabe até para as unidades delas no Brasil? Que boa. Você sabe, Bruno, isso aqui, a gente tem chance de visitar tanta empresa, depois até vou mostrar, dar uma palhinha assim do portfólio de empresas que a gente tem chance de visitar. E eu estou com ele impresso aqui, né, para facilitar a minha memória, mas AVEX Integra é uma empresa do setor metalúrgico, né, de autopeças, peças de precisão, fornecedora da Toyota e de diversas outras montadoras, não só no Japão, mas para a Ásia inteira. Ela compete com fornecedores lá na China. A tal nível de competitividade que ela alcançou graças, né, a integrar-se, em primeiro lugar, à cadeia da Toyota, aprender com a Toyota, e agora ela está habilitada a adquirir um nível de desempenho e um patamar de competitividade que ela joga na Ásia, ela joga lá dentro da China, compete com fornecedores, fabricantes chineses. AVEX. Ela não tem operações aqui no Brasil. Denso também é fornecedor de primeiro nível. Era a antiga Nippon Denso. A Denso, fornecedor de primeiro nível na Toyota, no Japão, é integrante, né, da cadeia da Toyota, é integrante mais do que a cadeia do Keiretsu da Toyota, que é um arranjo de propriedades recíproca. Denso tem uma fatia da Toyota, a Toyota tem uma fatia da Denso. Lá é extraordinário que a Denso está integrada, né, o modelo Toyota, né, de gestão de operações como fornecedor, e aqui no Brasil eles têm operações. Então, eles estão rebatendo. Eu estive conversando com eles, isso um pouquinho antes da pandemia, nós vamos retomar isso, para que nós possamos ajudá-los aqui no Brasil, nas operações deles aqui no Brasil, através da Hirayama Consulting, né, que é uma consultoria japonesa, que é nosso parceiro. Então, aqui no Brasil, aqui nas Américas, na verdade, nós representamos a Hirayama. Então, Denso, aqui no Brasil, nós vamos ajudar a reproduzir o modelo que eles lá no Japão aplicam super bem com a Toyota, super integrado com a Toyota. Eu estou olhando aqui rapidamente a minha listinha, essas duas me chamam muita atenção. Outra que vale a pena comentar, que é um fornecedor de automação, sobretudo automação de baixo custo para a Toyota e outras montadoras, a Yazaki Kako. Já ouviram falar dos Karakuri, mecanismos de automação de baixo custo? Karakuri. A Yazaki Kako especializou-se como fornecedor da Toyota em desenvolver esses mecanismos, né, de automação de baixo custo e apoia a Toyota desenvolvendo, né, viabilizando os projetos, né, dos Kaizens que saem a todo instante nas operações da Toyota. Então, eles apoiam desenvolvendo, projetando, afinando e instalando os mecanismos do Karakuri. Essa empresa também vale a pena comentar. Enfim, nessa lista aqui tem várias outras, mas eu acho que essas três aí já, puxa vida, são um destaque. E olha só que legal, a gente faz isso, né, Bruno Sam? A gente vai nas grandes montadoras, né? Eu estou olhando aqui para minha listinha, né? Lembrando que eu já estive, a gente vai na Toyota Motors Motomate, na planta Motomate, na planta Tahara, na planta Takaoka, na planta Kamigo, na planta Oguchi, conheço várias. Mas a gente vai também na Nissan, na Denso, na Mazda, mas a gente faz questão de ir nessas, também visitar essas empresas que integram a cadeia, para ver quão bem ou mal eles estão integrados, né? Respiram, aplicam, reproduzem o modelo, né, de gestão de operações à luz do Lean System. E é muito legal. Muito bom. Ó, assim como a Adriana colocou aqui, ó,
Que excelente aula. Eu vou até mudar o nome, em vez de chamar live com Gnato, vou chamar aula com Gnato, porque sempre, Você é ó, muito o generoso, William sempre, colocou William. aqui, ó, Você é uma muito grande generoso. aula de conhecimento, todo mundo aqui te elogiando aqui, ó. Essa turma. Sabe, é bom esses ambientes são bons porque a gente, na verdade, não tem desconhecidos, são todos amigos, os amigos dão uma colher de chá Eu fui ver o a gente. sobrenome aqui, não é Gnato. Eu falei, se fosse Adriana Gnato, ia desconfiar, mas é Adriana Roberta Maldaner, né? Então, eu acho que tá valendo. Olha só, Muito Gnato, obrigado. o Vocês são Adalberto todos muito gentis. Muito obrigado. colocou uma boa pergunta aqui também. Fora a Toyota, qual outra empresa no Brasil tem o Lean bem aplicado e sólido? Puxa vida, que pergunta. Quem foi que colocou essa questão, Bruno? Adalberto Oliveira da Silva. Pô, Adalberto, você quer me derrubar, Adalberto. Adalberto, olha, sinceramente, eu gostaria muito de dizer assim, eu milito, né, nessa área como profissional há 35 anos. Eu decidi 20 anos atrás fazer consultoria, né? Deixei a vida executiva, como muitos de vocês. 20 anos atrás deixei a vida executiva e fundei a Leanway Consult. É o que eu tenho feito há 20 anos. Eu deixei, inclusive, há pouco, na virada do ano, deixei a posição, sou o fundador da Leanway, mas deixei a posição de CEO da Leanway. Então, hoje o CEO da Leanway é o Severo San, foi diretor da Gerdau, hoje está conosco, está comigo há uns 6, 7 anos, conheço há 23 anos, mas ele assumiu, então, como a posição executiva, né, ele é o CEO da Leanway, e eu fico na retaguarda. Né, como presidente do conselho, como Lean Sensei. Então, assim, essa tem sido a minha atuação. Eu gostaria muito de dizer para vocês, apontar vários aqui no Brasil que, pô, top! Sobretudo, que fossem nossos clientes. Nós não temos nesse nível ainda. Muita pretensão dizer que nós temos, pelo menos no nosso portfólio de clientes, empresas nós podemos apontar como empresa Lean, top. Né? Nós não temos. O que nós podemos apontar, e a gente normalmente faz isso, claro, né? Empresas que são referência, avançaram muito em uma outra questão do modelo de gestão de operações. Gestão de estoques em CD, em supermercado, sob forma de supermercado, Hering, a gestão de operações de montagem, jacto agrícola, enfim, isso a gente tem, né, orgulhosamente, uma coleção respeitável de empresas que assim estão. Mas, sinceramente, ainda, se nós fizéssemos um assessment para valer nessas empresas, eu não seria capaz de apontar nenhuma delas, né, como uma empresa né, integralmente Lean, sinceramente. E é lamentável que assim seja, né, porque a gente está há muito tempo militando e insistindo nessa jornada, mas tem sido bem difícil, e aí tem vários motivos aí que podem explicar isso. Né? Perfeito. O Marcelo Moreira Alves coloca a seguinte pergunta: qual o motivo pelo qual você acredita que essa maturidade ainda não chegou no ponto ideal? Moreira-san, essa é a pergunta super. Obrigado por você ter levantado, porque é muito importante, mas super difícil de responder. Porque ela é multifatorial, multicausal, né? Não é uma causa, nós temos um conjunto de causas que se combinam e, lamentavelmente, se potencializam, né, para o mal. Mas eu gostaria de apontar algumas que a minha experiência me tem mostrado como fundamental. Primeira delas é a falta de entendimento de quem é responsável pelo negócio, sobre para onde ele quer ir. Para onde quer ir, né? E o que roadmap vai utilizar. Qual o modelo de referência? Por exemplo, se o modelo de referência é o Lean System, falta domínio, falta entendimento do que é o Lean System. O pessoal não domina, não conhece. E aí é difícil você liderar alguém, um time, uma organização, numa trilha em direção, né, seguindo um mapa que você não consegue interpretar.
Esse é um grande problema. Um grande problema. Ou seja, a alta administração, os executivos da alta administração, têm que baixar a guarda e ser humilde o suficiente, o bastante, para poder aprender. Eu tenho tido a sorte de poder encostar em alguns desses executivos, CEOs, presidentes, e eu sou mentor deles, e com eles eu tenho, alguns deles, tenho a oportunidade de exercitar isso. É transformador para eles, enquanto profissionais, como pessoas, e para o processo de transformação. Porque aí o cara está empoderado, é outra coisa. Então, tem outros fatores, como eu disse, é multicausal, né, ou fatorial, mas esse ainda é um grande problema. O CEO vem com a bandeira do Lean, delega tudo e assim, eu quero ver cada um dos gerentes 10 kaizens por mês. Pô, não é por aí, mas pelo amor de Deus. Entenderam? Eu quero 10 kaizens por mês. É isso que eu quero. Está errado, está errado. Não sabe o que está dizendo. Vocês estão me entendendo? Bom, mas, como eu disse, é muito complexo, tem muita coisa. Queria destacar um aspecto que, via de regra, não vejo endereçado pelas organizações, pelos consultores, né, que estão consultores externos e internos. Perfeito. É isso. Ginato, agora eu vou mandar uma pergunta aqui. Se for difícil, aí você muda de assunto. Os caras já estão me lascando aqui, todas elas difíceis. Ô, Ginato, eu costumo falar para os convidados das lives o seguinte: o pessoal vai colocando pergunta, aí eu coloco. E aí as minhas perguntas, depende do dia, né? A gente vai fazendo mais difícil ou mais fácil. Mas brincadeira à parte, é o seguinte: a gente tem aqui para gente que compartilhar conhecimento e ensinar pode ser uma fraqueza para o nosso negócio, porque a gente treina o nosso concorrente a ser igual ou melhor do que nós mesmos. Quando a gente escuta a Toyota fazendo o oposto do que a gente acredita, ainda que a gente fale em teoria algo diferente, o que seria? Seria uma autoconfiança do sistema dela tão forte que ela sabe de fato quem ela é? Ou você vê que isso está na raiz, no valor dela, isso foi construído ao longo do tempo e ela não tem como fazer diferente disso? Muito bom. Essa é capciosa, hein? É você que me preparou essa aí, Bruno Então, eu Santos? falei, se o pessoal não coloca pergunta, eu vou viajando Porra, aqui. gente, coloque perguntas, senão ele vem com essas armadilhas para mim e vai me detonar. Desculpe, eu estou brincando, obviamente. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Olha, deixa eu ilustrar assim. Eu quero explorar uma pergunta muito interessante. Eu quero explorar ilustrando, começando por ilustrar uma experiência que eu tive. Quando eu era estudante no Japão, eu ganhei uma bolsa do governo japonês, né, do Monbu Gakusho. Monbu Gakusho é Ministério de Ciência, Cultura, Esporte e Tecnologia do Japão. Então, eu fiquei 4 anos no Japão, bancado pelo Ministério japonês, para o doutorado. Né? E, enquanto estudante né, de doutorado é pau para toda a obra do sensei, né, do meu orientador. Então, eu tinha que estar à mercê dele. Ele era um cara muito... hoje ele está aposentado, é professor emérito da Universidade de Kobe, né, Kobe Daigaku, mas ele era um cara muito ativo e muito requisitado internacionalmente. Então, organizava muito congresso no Japão, recebia muitos pesquisadores, pessoas de fora de outros países. E aí eu dava apoio a ele, porque eu conseguia me comunicar, né, em inglês, falava inglês, e arranhava no japonês, então eu servia de ponte interessante para ele. E para mim era ótimo, eu aprendia, né? Estava junto dele, né? Nesse ambiente, imagina que legal. Então eu cansei de ir com ele, ou amando dele, levar nos congressos as visitas, né, às empresas. Então eu levava os times, os grupos de estrangeiros, professores estrangeiros, pesquisadores estrangeiros, executivos estrangeiros, que estão lá para um congresso, mas que vão visitar também empresas. Então, nós estávamos numa dessas oportunidades, numa dessas grandes montadoras, e lá pelas tantas, era um americano, me perguntou
um americano da General Motors. Ele me perguntou, Gnatto, pergunta para ele aqui, nós tínhamos um Cicerone, um dos executivos dessa empresa, pergunta para ele, pô, como é que ele... eu sou da GM, cara, tem outro cara ali que é da, sei lá, da Ford, enfim. Como é que ele está, né, permite a gente estar aqui dentro da fábrica, vendo tudo? Aí ele disse assim, eu, né, traduzi, perguntei para o nosso Cicerone, ele disse o seguinte, isso é interessante, ó, parte dessa questão vem daí. Ele assim, ó, olha, primeiro que o que se vê aqui é a ponta do iceberg. O que, né? O Meruká, o 5S, rotas, ritmo, rotina, o andon. Isso é o visível, que é fácil de reproduzir. Mas isso está ancorado em algo que não é numa visita, num plan tour, num code, ou que você vai captar. Então, esse superficial tem que estar ancorado. Aí, né, essa visita não vai adiantar, não vai ajudar muito. Então, tem essa questão. Mesmo que o visitante fosse perspicaz o bastante para identificar o que está por trás ainda, né? As regras, as atitudes, né? E depois, mais profundamente, modelos mentais, crenças, paradigmas. Ainda assim, quando isso tivesse concatenado por eles e já implementando, nós estaríamos muitos passos à frente. Porque a gente continua Kaizen, evoluindo. Então, parte da resposta vem daí. Eles se consideram, estão numa jornada sem fim. E já estão na dianteira e vão se manter na dianteira, porque essa é a dinâmica das coisas. Kaizen. Então, essa é uma questão importante. A outra questão importante é que isso mais recentemente se revelou, a Toyota não era assim. O que eu vou dizer agora é um outro componente. Lembra que eu falei que ampliou os stakeholders? Antes era acionista, funcionário e cliente, mercado. Agora se ampliou, né? Eu falei há pouco. Ampliou-se também a forma como a Toyota encara, desenvolve seu supply chain, né? Sua cadeia de valor. Antes, logo que eu cheguei no Japão, 30 anos atrás, a Toyota torcia o nariz para fornecedor que fornecesse também para Nissan, para Mitsubishi, para concorrente. Torcia o nariz. Hoje já não mais. Avex, que eu comentei, é fantástico visitar. Todo ano que eu vou lá, eu vou visitar a Avex. A Avex é fornecedora de vários outros concorrentes. A Toyota quer a Avex competitiva também com esses outros concorrentes. Porque saúde financeira, desempenho, competitividade, saúde financeira desse fornecedor é importante para a Toyota. Dá segurança ao seu supply chain, entendeu? Então, uma abordagem ampliada. E tem outros componentes aí importantes, né, da cultura que entram em cena também. Mas eu diria esses dois aí são fortes, que explicam por que eles... Né? Olha só que interessante, como isso tem mudado, gente. A Toyota, lá no Japão, esses Honjo Kengaku, há décadas são realizados, né, esses plant tours. Aqui no Brasil, sempre foi fechado. Eu visitei a primeira visita que eu visitei da Toyota foi no Japão, 1994. Depois, quando eu voltei ao Brasil, em 1998, eu tive a chance de visitar São Bernardo do Campo, que fabricava o Bandeirantes, né? Ainda quando fabricava o Bandeirantes, e em Indaiatuba, no primeiro ano de operação, em Indaiatuba, 98. Mas eu visitei porque eu estava vindo do Japão, visitei a convite dos caras da Toyota. Não abriam as portas para ninguém. Hoje, mudou. Não falei que eles estão abertos com visitação, você entra no site lá, você se programa para visitar a fábrica de Sorocaba. Inclusive até registrar, tirar foto, filmar, coisas que no passado, meu Deus, não. Tabu, entendeu? Mas hoje isso está superado, graças a Deus. Perfeito. O Gnatto, o pessoal atendeu a sua prece e já cobriram você de pergunta aqui, ó. Vamos lá. William Castro, boa noite. Você acha que o Brasil tem muito que aprender com a Toyota? Puxa vida, me permita, Bruno, você quem foi o colega aqui? William Castro. Castro-san, fantástico, Castro-san. Eu acho assim, bem, né, ampla a tua questão.
Eu acredito, eu estou convencido que assim, o Brasil, assim, eu vou falar assim né, de nós brasileiros, qualquer que seja o nosso papel, qualquer que seja o nosso nível aí, né, nessa estrutura social, nós temos que aprender muito. Nós temos que aprender muito. Nós estamos devendo muito para nós mesmos. Nós temos que aprender muito. E aí, graças a Deus, que hoje quem quer aprender não vai reclamar de falta de canal de aprendizagem. Hoje é fantástico, é uma beleza o que você tem de canais praticamente de graça, de conhecimento que te chegam. Então, é só querer. Então, nós precisamos, né, ter esse movimento geral de todo mundo querer aprender. E aí, eu estou colocando de uma forma bem mais ampla. Então, aprender de forma geral, desenvolver o monos. E eu estou fazendo referência à educação formal, que é ruim demais, mas fora disso, nós temos que ter. Ok, terminei minha graduação, eu quero aprender não sei o quê, eu vou fazer um curso adicional, sou curioso, eu quero aprender, eu quero continuar me especializando, eu quero ampliar o meu leque de conhecimentos. Isso a gente tem que, sabe, incentivar, e nós temos que exercitar. E isso se aprende. Isso é um hábito que se adquire. Então, de forma geral, eu diria isso. Agora, é claro, mais especificamente no que diz respeito a o que a Toyota, como referência que pode nos ensinar, cara, tudo. Tudo. Então, a gente tem que estar... e não precisa ir para o Japão. Vou ficar feliz se puder levar vocês para o Japão. Mas aqui, cara, como eu estou dizendo a vocês, a gente vai ali para Sorocaba, a planta mais nova da Toyota aqui em Sorocaba, cara, é fantástico que se aprende em 4 horas, né, de Kojo Kengaku e Hansei. Então, assim, sim, a gente tem que tem muito a aprender com Toyota, com outros canais, mas antes de tudo, nós temos que criar esse hábito e buscar aprender. Enquanto isso não estiver instilado em cada um de nós, vamos ficar devendo sempre, cada vez nos distanciando mais, né, de quem está na frente. Renato, pelo nosso tempo, teríamos mais 2 minutos. Que pena. Com a participação aqui do pessoal, creio eu que a gente pode estender aí mais uns 10 minutinhos. Até meia-noite, eu estou tranquilo aqui. Então, antes de assim, seguir para... eu fico super feliz, né, de ter chance de conversar com vocês a respeito de uma coisa que é a minha paixão, né? É o meu propósito de vida, né? Compartilhar o que eu tenho aprendido, não é o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido. Então, fico feliz. E aí, Bruno, você talvez, quem tem alguma questão que eu não pude aqui abordar e a gente não pôde responder, quem sabe, né? Deixa registrado no chat, a gente captura isso e eu vou ler e aí mando as respostas para cada um. É só se identificar ali, botar o e-mail ou o WhatsApp, mando depois, né, Bruno? Você me ajuda aí? Exato. Eu ia te pedir agora 2 coisas, antes da gente seguir para as perguntas, as últimas. Primeira coisa, eu gostaria que você deixasse seus dados de contato Que legal. para que o pessoal pudesse te direcionar, talvez para uma mensagem pessoal. Que Esse bacana. é o primeiro ponto. Segundo ponto, sim, eu vou compartilhar essas perguntas para ti com as pessoas que mandaram, para que oportunamente você possa endereçá-las. E, por fim, antes da gente chegar nessas perguntas, se você puder, em 2 minutos, falar sobre a missão que você vai estar conduzindo para o Japão, e, na sequência, a gente queima os 8 minutinhos com as perguntas. Excelente, Bruno San. Fico muito agradecido. E, se você me permitir, então, Bruno San, eu vou fazer o seguinte. Você me permite que eu compartilhe Claro. o material que vai me ajudar, e aí isso eu consigo abreviar. E esse material que eu vou compartilhar aqui, depois, quem tiver interesse, eu vou enviar ou disponível para o Bruno San, e o Bruno San disponibiliza para os interessados. Eu vou compartilhar aqui, então, com vocês, tomara que eu acerte aqui. Eu já coloquei você como co-host. Muito obrigado. Então já dá para você compartilhar. Share. Vamos ver se eu acertei aqui. Acertou. Opa, que bom. Vamos ver aqui. Eu só preciso agora
botar em full screen. F5, né? Aqui, será que ele está indo agora? Vamos ver. Agora vai. Foi para full screen? Está em tela cheia, Bruno Sá? Não, ele apareceu, para mim apareceu na tela de apresentador. Que E é o pena. próximo slide e as anotações. Que pena. Dá para ter uma visão Dá sim, e para não lutar aqui, né, no setup e perder tempo, claro. se me permite, os colegas não se incomodarem muito, vou manter assim. Então, esse é o material que depois eu envio para vocês, é uma dúzia de slides que fala a respeito da missão técnica ao Japão, que a gente realiza há mais de uma década. Há uns 12 anos nós realizamos a missão, todo ano, às vezes 2 vezes ao ano. Bom, aqui esse material, como eu disse, eu vou enviar a vocês, né? Então tem algumas apresentações aqui que agora são dispensáveis, né? Então, nessa missão, gente, é fantástico. Nós fazemos visitas a N empresas, né? Obviamente que a gente sabe. De ausência do Brasil são 12 dias. De tempo líquido no Japão são 9 dias. De manhã da tarde, da noite, de manhã da tarde, da noite, é uma coisa impressionante. Sábado, domingo, não tem folga. A gente vai para o outro lado do mundo, não vai, né, aproveitar o máximo esse tempo, tem que aproveitar o máximo esse tempo. Então, visita empresas, fábricas, centros de distribuição, centros de pesquisa, museus tecnológicos, feiras tecnológicas, faz treinamento. Aqui, que você vê nessa foto aqui, o pessoal, são os executivos, presidente, COO, CEO de empresas que foram comigo, e os caras, botamos eles lá para, num dos nossos workshops, fabricar, dado uma missão, missão é essa, tem que resolver tal e tal problema, com um dispositivo de automação de baixo custo. Eles estão construindo um Karakuri aqui. Então, a interação com os consultores da Hirayama, que são super experts, são caras que trabalharam 40 anos na Toyota e hoje são instrutores, consultores. E é o network, né? Então, eu vou passar por alguns aspectos aqui. Então, como eu disse a vocês, olha, a gente sai numa quarta-feira, chega no Japão na sexta, sábado, domingo, segunda, até o domingo subsequente, 9 dias. Né? Aqui, por exemplo, isso aqui é tipicamente a programação. Tem uma programação de entrada mais forte, vai fazer um tour no Castelo de Nagoya, depois vai no Museu Tecnológico da Toyota, depois vai fazer no domingo, dia inteiro, um workshop, treinamento com os nossos senseis da Hirayama, depois vai visitar a Toyota. Aí, sempre assim, de manhã uma empresa, à tarde outra, né? Toyota Motor na manhã, Mifune à tarde, Yazaki Kako na manhã, Kurosasa, aquela escola alimentar que eu comentei, à tarde. Avex, que eu comentei há pouco, de manhã, Omron, equipamentos médicos, à tarde. Ricoh, Kubota, Tokai Shinei, Nissan, e assim sucessivamente. Então, essa programação aqui é uma programação tentativa, né? A gente está trabalhando em cima da confirmação dela, mas é só para dar uma noção para vocês de como é que a programação está estruturada, como é que funciona. Material didático, vocês recebem toda uma instrução, estão sendo preparados, né, para até o momento do embarque, né? Você tem todo um coach, tem todo um trabalho de preparação que eu faço, que a Vanessa San faz, que o Sandy San faz, né, a Leeway Consulting, preparando os participantes, dirimindo toda e qualquer dúvida possível. Isso aqui são alguns registros, né, das missões anteriores. Aqui, as empresas que até o momento, nessas missões, nós já visitamos. Olhem só, muitas delas vocês já conhecem, obviamente, outras talvez não. E aí vocês estão vendo aqui, desde gráfica, guindaste, tratores, materiais elétricos, siderurgia, automação, logística, o que você imaginar. Nós já visitamos, né, e compomos, né, a missão técnica com essa amplitude de alternativas que nós temos. Então, todas essas aqui, em algum momento, fizeram parte da nossa missão. Essas são as empresas que já participaram conosco. Olha que bacana. Gerdau, Embraer, Mali, Intelbras, Jacto, Villares Metals, Siemens, Yoshp Maxion, Víncula, Semar, Unipac, Renner, Bruning, TB Forte, Bruden, Tecmais, Isoflex, Mantiqueira, IBG, a URGS, Federal do Rio Grande do Sul, Cacau Foods, Rayovac, Spectrum Brand. São empresas que já participaram conosco, né, nas missões técnicas. Mais de 20 empresas
talvez próximo de uns 100, 120 executivos foram treinados, né, a partir dessa imersão. É uma imersão. E eu costumo dizer o seguinte: vou parar o compartilhamento aqui, Bruno San, e aí depois, como eu te disse, né, eu disponibilizo, e quem tiver interesse, fica à vontade, né, para solicitar o Bruno San, e aí né, você pode ter acesso a esse material, e depois a Vanessa San se coloca à disposição para, né, prestar informações adicionais. Bruno, será que fui feliz aí na explanação? Perfeito. Então vamos ver agora se a gente consegue cobrir mais umas 2, 3 Claro, perguntas fantástico. antes da gente encerrar. A Adriana Roberta, ela coloca aqui, ó: trabalho em uma multinacional e muito se fala em aplicar processos voltados para a filosofia Lean, mas vejo que existe uma grande dificuldade em disciplinar as pessoas a implantar e seguir esta mudança. O foco, infelizmente, é muito voltado para a entrega, independente de como é feito. Esse é um comentário, não seria uma Fantástico, pergunta, fantástico. mas ela está falando um pouquinho do contexto. Eu O achei exemplo extraordinário. Toyota, né? Muito bom. Adriana San, fantástico. Ganhei a noite porque essa pergunta é uma pergunta que eu gosto muito quando ela se apresenta. Fiquei feliz, né, que se tenha trazido. Bom, eu costumo dizer, e assim, é a minha crença máxima, qualquer mudança, em qualquer nível menor local, né, de um ótimo local, de um processo, de uma tarefa, atividade, até uma transformação maior, sistêmica, comum, a implementação paulatina e, né, de longo prazo de uma filosofia de pensar e fazer negócio, como é o caso, né, do Lean Thinking. Então, qualquer que seja a transformação. É claro que tem, sim, tem o papel, tem espaço importante para disciplina. Tem. Você comentou, né? A gente não tem disciplina para seguir, né, no curso das coisas conforme programado, na implementação. Mas a disciplina não é o que nos impede de concluir exitosamente a transformação. Êxito em qualquer transformação, lembrem bem, qualquer transformação em qualquer nível, não é a disciplina que garante. Não é. Disciplina é importante, sim, em outras instâncias, mas não é para aderência, né, de um plano e execução. Execução de acordo com um plano, né, a nova forma de fazer alguma coisa. Na verdade, nós interpretamos mal né, os insucessos. A causa do insucesso, essa turma indisciplinada. Os brasileiros indisciplinados. A minha empresa, o pessoal indisciplinado. 99% das pessoas querem fazer, querem aprender, querem executar, fazer o novo. Querem. Então, não é porque são indisciplinados que se descolam. Se descola, sim, porque quer fazer. E o que aconteceu foi que descola-se porque, e aí eu vou ser bem breve aqui, descolou-se não é porque é indisciplinado. Descolou-se, né, em relação ao padrão, a forma acordada de fazer, porque não tem confiança nessa nova forma de fazer. Não tem confiança. Por que não tem confiança? E aí volta para o método anterior, que sabia fazer, que dominava, que fazia 10, 20 anos. Mas por que não tem confiança? Porque não domina. Mas por que não domina? Porque não entendeu. Por que não entendeu? Porque não foi ensinado adequadamente. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, gente, nós atropelamos. Isso é essencial. Isso é Hitozukuri. Isso é o que é central no Lean System, que é Monozukuri wa. Hitozukuri desu. A manufatura, a maestria na manufatura, decorre do empenho de desenvolver as pessoas. O empenho de desenvolver as pessoas tem no seu cerne esse processo de ensino-aprendizagem. Então, o sensei, o instrutor, imbuído de todos os recursos apropriados para ensinar o aprendiz, e imbuído ele domina profundamente o que vai ensinar. Ninguém ensina o que não sabe fazer, o que não domina, ponto final. Mas não só isso, ele domina o método de ensino, TWI na veia. Então, ele sabe ensinar. Ele sabe o que pode ser ensaiado, ensinado offline,
num dojo, numa simulação, e o que é que tem que ser, deve ser complementarmente ensinado para adquirir, né, em pleno domínio no Gemba, no on-the-job training. Então, é isso, gente. Nós atropelamos. Esse processo é precaríssimo na grande parte das organizações. Então, não se ensina direito as pessoas em todos os níveis, em qualquer nível, em qualquer transformação. Não entendeu, né, o que é, como faz, como é que determina se alguma coisa não está certo, o que pode fazer para corrigir, se não pode corrigir, se está fora do alcance, a quem chamar. Isso é pleno entendimento, ok? Então, não entendeu, porque não foi bem ensinado, não entendeu, não vai dominar. Não dominou, a criança não confia, não vai fazer. Vocês me entenderam? Adriana, você muito obrigado pela questão. Cerne, abandone essa crença de que é a disciplina que está na base. Não é. Execução, né? Sobretudo o trabalho rotineiro, né? O trabalho padronizado, não pode, de maneira alguma, depender de disciplina. Tem que depender de confiança no método. Ponto final. Perfeito. Guinato-san, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar contigo todas as perguntas, tem ainda boas perguntas a serem Bacana, fico respondidas, feliz. e aí, na medida que você puder responder, eu vou disparar um e-mail para todas as pessoas aqui, e eu compartilho também a apresentação que você fez. Que legal, fico feliz. Pessoal, eu aproveitei e eu coloquei aqui também uma informação do evento, a 24ª edição do Fórum Excelente. Nacional Lean, que vai acontecer na semana seguinte, em Joinville. O Guinato vai estar com a gente num momento que se chama Momento Integrar para Transformar. Então, vai ser um momento de ampla riqueza de conhecimento, onde ele mesmo vai conduzir esse momento com dinâmica, com um grupo. Então, se você tiver uma oportunidade de participar, participe. Está muito bacana o evento. A gente já está com a casa cheia. A gente sempre dá um jeito de colocar mais pessoas. Me chama aqui no Zap ou no e-mail que eu consigo um cupom de desconto para você. E no dia seguinte, nós temos o pós-evento. Serão 2 workshops, com o Guinato, um outro workshop com o Alexandre Cardoso. Então, há interesse, manda para mim, compartilha com o pessoal que você acredita que poderia participar. Pessoal, é isso. Imperdível. Desculpa, professor. Imperdível. Tem que ir. Tem que participar. Olha, a gente tem a grata satisfação de estar conduzindo esses eventos e a gente está indo aí para a 24ª edição. É uma grande conquista. Esse ano o Grupo Lean está completando 17 anos. Então, estamos aí junto dessa missão de conduzir mais negócios à excelência com o modelo que a gente acredita tanto, que é o da Toyota. Pessoal, quero agradecer novamente a participação de todos vocês. Como sempre, o tempo aqui com o Guinato passa muito rápido. Não é live, é aula. Todo mundo já disse isso. Eu também aprendo muito. Então, Guinato, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Bruno Sam. Muito obrigado aos meus colegas. E eu gosto muito, né, de me considerar mais do que colega, né, dessa turma que está conosco, né? Meus amigos, minhas amigas, integram o meu network, eu estou sempre ao alcance, não tem mimimi comigo, me desculpa a linguagem simplória, não tem mimimi, não tem frescura, os meus canais para contato estão sempre à disposição ao alcance, nesse material vai estar aparecendo, então me acionem, vamos nos ajudar, vamos nos integrar, que é integrar para transformar, né, Bruno Sá? Exatamente. E com isso a gente se despede com um slogan do Grupo Lean, que é integrar para que consigamos transformar os nossos ambientes. É isso mesmo. Pessoal, boa noite. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Uma boa noite. Oi, Yasmin Assai.